Olá! Nessa edição, o programa Saúde e Consciência recebe Vitor Hugo Ramos Machado, que é educador físico, professor e pesquisador da Universidade Paranaense. Vamos conhecer os projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos por ele. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estudos, recebo o professor Vitor Hugo. Professor, um prazer muito grande recebê-lo em nosso programa para conhecer um pouco sobre esses projetos de extensão e de pesquisa que vocês desenvolvem no curso de Educação Física lá da unidade de Cianorte. Sempre é muito bom ter um professor da casa que venha de outra unidade para contar um pouco mais sobre os projetos que são desenvolvidos. Então, muito obrigada por ter vindo no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Espero mostrar um pouquinho do trabalho que a gente já faz há algum tempo na unidade de Cianorte. É uma satisfação estar aqui com vocês. Ótimo. Eu gostaria que você começasse contando para nós sobre o projeto de extensão. Primeiro, para quem está lá em casa entender, o que seria um projeto de extensão? Qual que é a finalidade da extensão dentro da universidade? Bom, basicamente a Unipar e qualquer universidade ela é baseada em 3 pilares, né? Que é a pesquisa, o ensino e a extensão. A extensão são projetos voltados ao atendimento da comunidade, o quanto que a gente pode trazer de informação e atender a comunidade externa, né? E também interna. O projeto que eu coordeno lá é o projeto AFIL, Avaliação Física Unipar. Então tem a finalidade de avaliar, diagnosticar o perfil da população. Então a gente consegue contemplar desde funcionários da unidade, né? Também participantes dos programas de exercício físico que tem na unidade, o pessoal da piscina, o pessoal lá da academia e também populações externas, né, como a polícia militar, escolares, atletas de rendimento, enfim. A gente consegue abrir uma gama de atendimentos para a sociedade. E ele é voltado para avaliação física. Como que vocês fazem isso? Bom, a gente tem a disciplina que eu leciono, uma das disciplinas que eu leciono na universidade, no curso de Educação Física, é medidas e avaliação. Então a gente consegue direcionar o nosso laboratório, nós temos um laboratório de avaliação física na unidade, que contempla e atende essa comunidade. Então a gente faz avaliações desde o perfil morfológico, que seria basicamente gordura corporal, massa muscular, estrutura óssea dessas pessoas, como também a aptidão física. Como que eles estão em relação ao sistema cardiorrespiratório, que tem impacto direto na saúde, como que eles estão em relação à força muscular, flexibilidade. Então a gente atinge e tenta direcionar melhores condições de exercício para essas populações. A gente avalia, faz o diagnóstico e entrega relatórios. Ah, tá certo. E depois que tem então essa avaliação, vocês não fazem um plano de tratamento de atividade física com esses indivíduos. Vocês entregam um relatório e direcionam que eles façam, né, o terceirizado fora daí? Seria? Exatamente, mas nós temos também dentro da unidade algumas propostas do projeto Pileu, né, que atende essa comunidade externa. Então, quando a gente passa essas informações, nós temos no outro lado, né, o agente que está de frente com eles, que são alguns alunos nossos da graduação e também profissionais da Unipar, que fazem esse atendimento. Então, primeiro a gente pega, faz o diagnóstico, entrega esse relatório, e a partir daí eles têm um direcionamento de outros projetos que é a continuidade do nosso. Quando a gente atende populações externas, daí a gente tenta direcionar o que ela tem de condição de fazer. Então a gente cria uma proposta ainda geral do que a pessoa tem que fazer para melhorar pelo menos no nível normal aquela condição física dos mesmos. Isso é muito importante, porque quando vocês vão atender fora, a parte externa, digamos lá os caminhoneiros, né, ou outros públicos mesmo, que se identifica a questão de obesidade, aumento de peso, uma má qualidade de posição
de força física, e daí vocês conseguem identificar e pelo menos alertar, né, que esse indivíduo consiga procurar uma atividade adequada para ele, que possa fazer. E isso é muito importante ser dito, porque a gente percebe, apesar da enxurrada de informações que nós temos hoje relacionada ao bem-estar, à qualidade de vida, a gente percebe a sociedade ainda cada vez pior. Então parece que a mídia vem utilizando de recursos de direcionamento da prática do exercício, da melhora da qualidade de vida, porque realmente isso começa a mudar muito, né? Uma das populações que também a gente atende no projeto de extensão são os escolares. Então faz 6 anos que a gente monitora os 5.250 alunos da rede municipal. E a gente faz a totalidade. Normalmente em pesquisa, a gente utiliza a amostra, né? Pega uma fatia daquilo lá e pesquisa. Como é um projeto de extensão para fazer direcionamentos específicos, a gente faz a avaliação de todos. Então a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte da Prefeitura. Belíssimo. Já há 6 anos a gente vem monitorando o perfil. Então tem crianças que a gente pegou lá com 5 anos e já sabe como elas estão hoje com 10, 11 anos. E isso assusta um pouco, porque a gente percebe cada vez mais diminuição da atividade física e maior aumento do peso corporal. E isso faz com que exista uma tendência dessas crianças desenvolverem doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão precoce, o diabetes precoce também, ainda na adolescência ou na fase de jovem adulto, né? É um fator muito preocupante. E a gente começa a tentar direcionar agora, voltar esses dados para a saúde pública. Ou seja, pegar isso, apresentar esses dados, como a gente já fez por 2 ocasiões, na Prefeitura, na Câmara dos Vereadores, para tentar novas propostas. Exato. Né? Porque tem que ter ações daí do próprio governo municipal, né? Pegando todos esses dados que vocês estão apresentando para tentar achar medidas preventivas, porque isso vai reduzir muito o custo do atendimento ao longo do tempo. Perfeito. É uma observação muito importante. O gasto que tem hoje a saúde pública com esses tipos de patologia é muito alto. E lembrando que grande parte delas foram adquiridas por maus hábitos e não tanto por fatores genéticos. Eu sei que alguns casos são genéticos, né? Mas a maioria dessas pessoas que adquiriram esses tipos de patologia, elas são oriundas de maus hábitos decorrentes de uma vida toda. Né? Só que a gente percebe isso só quando está mais velho e a gente atribui isso à idade. E não é uma verdade. Não é verdade. É o que a gente faz hoje, a gente paga lá na frente, né? Então, com certeza. É importante um pouquinho mais de cuidado com essas condições. E é tão interessante esse dado porque há 3 anos atrás nós fizemos essa apresentação e conseguimos colocar no plano de governo do atual prefeito que ele colocasse o curso de a educação física no ensino infantil, que não tinha em Cianorte. Nossa. Nós não tínhamos ainda educação física específica nas idades menores, que acontecia na região toda de Cianorte, mas não acontecia em Cianorte. Acontece já em Umuarama, acontecia em outras cidades, mas por uma questão política não existia ainda lá. E nós conseguimos colocar isso e foi baseado nesses dados. Exatamente, nesse e mais alguns. E a gente conseguiu fazer o concurso. Hoje vários ex-alunos nossos da Unipar são profissionais e professores no ensino infantil em Cianorte. E por falar assim nos alunos, como que fica a participação dos alunos da universidade em relação ao projeto que vocês desenvolvem? Por a gente acabar envolvendo o estágio obrigatório também, eu coordeno o estágio obrigatório na unidade, a gente consegue englobar com que eles participem desse projeto, tanto por horas voltadas à extensão, que é importante para eles, como também para o estágio obrigatório. Mas não é nem tanto por isso que eles se interessam, eles gostam bastante porque tem uma relação direta com a prática. Esse contato também, né, do dia a dia. São populações assim que eles se interessam em avaliar. Vocês atendem qualquer tipo de pessoa que vai procurar o projeto? Sim. Por exemplo, populações especiais, gestante, idosos, deficientes, a questão de homens, mulheres saudáveis, crianças, enfim, qualquer pessoa que for buscar o projeto tem o atendimento. Exatamente. Então a gente faz por agendamento, né? Então como a gente já conhece algumas das características dessas populações,
a gente acaba fazendo, quando eles não nos procuram, a gente faz os convites. Entendi. Então a gente entra em contato, por exemplo, tem um grupo em Cianorte que é o Juventude Acumulada, é um projeto da Secretaria de Esportes que atende a terceira idade. E eles têm lá 400 idosos envolvidos. E a gente acabou trazendo para o nosso projeto também a avaliação deles. Nossa. Então a gente não faz a intervenção do dia a dia, né, do exercício para eles, mas a gente faz o primeiro contato. A gente avalia, entrega a condição atual deles. E que é muito importante, porque a pessoa tem que ter conhecimento de como está a sua condição para até despertar aquele interesse e começar a buscar, né, alguma atividade que vá melhorar aquele perfil que ele está no momento. Exatamente. Essa que é a ideia da avaliação. Num primeiro momento, a avaliação física, ela serve como instrumento de diagnóstico. Você conhecer a população. E, posteriormente, com esses dados quantitativos que nós temos, transformar nossas capacidades em numérico, a gente consegue transformar isso em exercício físico. Professor, como começou esse projeto? Que, na verdade, ele é um projeto bastante inédito. Conheço vários projetos que são desenvolvidos na universidade toda, e um projeto assim, que tem uma abrangência tão grande, com um apelo tão voltado para a parte social da comunidade. Sim. Nossa, é a primeira vez assim, que eu estou ouvindo e que realmente tem uma aplicação direta lá para a parte social. Como que surgiu essa ideia para vocês ofertarem esse projeto de extensão dessa forma? Primeiro, pela minha característica de trabalhar já na prática também. Então, eu sempre trabalhei com preparador físico, personal trainer. Então, eu tinha esse conhecimento já da necessidade de uma melhor exploração desses dados, né? E a minha linha de estudo é a avaliação física. Então, eu tinha que ter também populações. Então, através disso, eu me interessei em começar a convidar essas pessoas para fazer parte. E, de repente, a gente perdeu, entre aspas, perdemos um pouco o controle, no sentido assim, veio muita gente. E a gente fica até... Perdeu o controle de forma positiva. Exatamente, fica sentido até de não poder atender. Então, por vezes, a gente tem uma carga horária específica, a gente até abre um pouquinho mais isso sempre, e o interesse dos alunos é frequente. Então, o que nos alimenta também é verificar o impacto que a gente traz na sociedade. Isso é fundamental. Nós, professores, acho que temos essa característica, né, de ver o resultado final depois dos nossos alunos e também o efeito que a gente causa numa comunidade, né? No geral, o curso de Educação Física, sempre ele é muito dinâmico. A gente vê essa característica de ter várias ações voltadas para a parte do social, da comunidade, que é muito próprio de vocês. Vocês são muito ativos, né? E isso é fantástico, é importante. É um pouquinho do perfil nosso, né? O perfil do professor de Educação Física até se caracteriza durante a graduação, né? Sim. Ficam aqueles que são um pouquinho mais dinâmicos mesmo. Exato. Estou adorando a conversa, nós vamos para um rápido intervalo. No retorno, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o teu projeto de pesquisa, que eu já soube que está trazendo frutos belíssimos, inclusive de apresentações internacionais. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão.
Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, professor Vitor Hugo. Professor, no bloco anterior nós estávamos conversando um pouquinho sobre o projeto de extensão, mas na verdade não é só esse projeto que é desenvolvido por você. Você tem um projeto de pesquisa também muito específico que vai englobar uma outra população, que são os policiais militares, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Bom, esse projeto, ele começou há 3 anos atrás. Ele ainda não era meu projeto de pesquisa da Unipar. Eu tinha outras objetividades ainda com a pesquisa em anos anteriores, mas eu tive uma certa aproximação em relação a esse público através do projeto de extensão, que era uma população que a gente atendia, e eu migrei eles para a pesquisa porque me interessei bastante sobre a condição atual de saúde dos policiais, né? Porque eles têm uma rotina muito atípica. Né, alto nível de estresse, um problema muito sério em relação ao estresse ocupacional, ou seja, durante todo o momento que eles estão trabalhando, eles estão altamente estressados pela gravidade que a gente passa de violência e a atuação deles contínua em combate a isso. Então eu me interessei bastante por essa informação e acabei trazendo eles para a pesquisa. E comecei a conhecer um lado que eu não conhecia, né? Porque antes a gente pensava que o exercício físico era uma das grandes soluções para muita coisa. E a gente começou a perceber que o exercício físico é uma das variáveis que podem interferir na saúde de uma pessoa, né? E às vezes até numa fatia menor. É um conjunto, na verdade. Perfeito. E lembrando que cada pessoa pode reagir diferente a estímulos. Então, como que você pode criar um programa de exercício para uma população que tem uma característica específica? Então, você tem que modelar esse programa de exercício para aquela população, como tem que fazer isso para outras também. Então, a partir de uma associação entre a pesquisa e a linha também que eu estou adotando no programa de doutorado, é exatamente para tentar entender um pouco mais cada uma dessas variáveis que interferem na saúde dos policiais. Perfeito. Então, atualmente você está fazendo um programa de doutorado e daí você acabou correlacionando o teu projeto de pesquisa com o que você está fazendo no doutorado. Exatamente. Eu acabei associando ambas, né, por ter uma linha similar, né, o meu projeto de pesquisa da Unipar, associado à minha tese do doutorado, que envolvem a mesma população. Tem uma abrangência um pouquinho diferente, mas ambas trabalham com esse público que é a polícia. Ah, perfeito. Então você usa esses mesmos participantes, enfim, para você conseguir as duas ações. Exatamente. Eu soube, professor, recentemente que você vai apresentar esses dados num congresso internacional para fora, nos Estados Unidos. Como que foi isso? Isso surgiu, para falar a verdade, há 4 anos atrás. Eu fiz uma apresentação também de outros dados que eu tinha. Isso foi na Dinamarca. Foi uma proposta bem bacana, quando eu trabalhava um pouco mais com atletas de elite. Então, a gente apresentou isso num congresso da modalidade de handball, né, que eu vivenciava bastante isso. A gente apresentou esse dado da seleção brasileira. A gente teve a felicidade de trazer a seleção brasileira para Cianorte. Ela ficou uma semana treinando em Cianorte, há 4 anos atrás. E eu aproveitei esses dados e fiz essa apresentação internacional. Aí começou essa... Só uma brecha, o complexo de educação física da Unidade Cianorte é fantástico. Exatamente, a gente é muito privilegiado na instituição, né? É uma das mais recentes construções que nós temos, um investimento bastante alto foi feito e a gente agradece pela estrutura que temos e temos que usar, né? Então a gente conseguiu através do complexo, tanto é que a seleção treinou na Unipar de Cianorte, né, e utilizou toda aquela estrutura que temos, né, nós temos uma piscina que dá para ver por baixo a piscina, é bem bacana, então a gente consegue associar isso com pesquisa também. Aí a partir desse primeiro contato, sabendo que a Unipar também apoia esses tipos de viagem internacionais, né, e eu, com o meu orientador do doutorado, a gente estruturou isso. Tivemos uma primeira aceite em relação ao tema, né, que é a influência do exercício físico em policiais brasileiros. É esse que virou o tema que vai para o Congresso Internacional. E, posteriormente a isso, a gente vai terminar
a estruturação que eu preciso ainda das coletas desse ano. Certo. Até setembro a gente submete ele de forma definitiva para esperar a resposta em dezembro para fazer a apresentação em março de 2019. Nossa, imagina que legal, né? Sendo aprovado, poder apresentar esses dados lá, porque na verdade são dados belíssimos, né? Você tem tanto na pesquisa quanto na extensão, você tem resultados de N's enormes, que a gente na pesquisa realmente fica com o olho brilhando quando você vê essa riqueza de dado para poder tabular e tirar, né, as conclusões e os resultados. O mais impactante realmente dessa diferença que a gente está causando lá na unidade é poder trabalhar com a população até como um todo. Né? Então, os policiais, nós temos hoje no 5º Batalhão da Polícia Militar de Cianorte, mais de 130, entre 130 e 140 policiais que atingem toda aquela região. E a gente está fazendo com todos eles. Tanto do sexo masculino como do sexo feminino, então a gente está falando com a totalidade. Dá diferença? Dá bastante diferença. Dá bastante diferença. As mulheres se organizam melhor quanto a aspectos de saúde. A gente já via isso na população normal, né? Já é algo que a gente percebe que as mulheres elas têm uma tendência a ter essas outras variáveis mais controladas de saúde, né? E os homens nem tanto, mas eles estão bem, de um nível geral eles estão bem, mas dá uma diferença sim. Mas a ideia principal é tentar mostrar esse nível também de comprometimento de estresse dos policiais, comparado com outras polícias, a polícia francesa, que a gente está estudando também, e a polícia americana. Então tem projetos similares rodando no mundo todo? Tem, então tem investigações já que se fazem, né? É lógico que as polícias têm formatos diferentes, a gente não vai discutir a questão de aplicação funcional do policial. Por exemplo, o policial americano, que a gente conhece muito, ele não é um policial militar, é um policial civil, e a função é parecida dos dois, então a gente está indo por tipo de característica funcional dos policiais, né? E a gente está começando a identificar que no mundo inteiro já tem essas pesquisas e o que influencia na saúde deles. A preocupação nem é tanto verificar a questão funcional, se ele é um bom policial na hora da prática. Claro. Mas verificar o quanto que a gente condição pode... de saúde. Exatamente, impactar e melhorar a condição deles, né, ao longo do tempo. Perfeito. E para fazer um projeto tão extenso como esse, é necessário ter ajuda, né? Então você tem nos teus projetos de pesquisa alunos dos programas de iniciação científica envolvidos? Sim. Em especial esse ano, até eu falei isso ontem em sala de aula, nós tivemos uma condição na qual nós tivemos 35 inscrições para 10 vagas. Nossa. Eu fiquei até bastante chateado na hora de fazer os cortes, né? Porque você tem que cortar. Fiz a solicitação para o COPI, que eles me autorizaram a pedir mais algumas vagas, né? Sim. Então os alunos estão bastante interessados em fazer esse trabalho, porque esse ano em especial, além das avaliações, a gente montou metodologias de treinamento para verificar a mudança do perfil do policial em relação a esses métodos de treino, que vão acontecer dentro da unidade Cianorte. E esses alunos ajudam no monitoramento, tanto nas avaliações, como também na intervenção desses métodos de treinamento. Então é uma procura bastante grande deles. E também, esse ano em especial, nós estamos trazendo 2 alunos egressos através da pós-graduação. Ah, que legal. Eu coordeno o projeto, a especialização de Fisiologia do Exercício, né, da unidade Cianorte, e a gente vai conseguir contemplar 2 alunos voltando para fazer parte também dessa pesquisa. Isso é muito importante. Dentro da diretoria de pesquisa, a gente sempre acompanha esses projetos que são desenvolvidos pela educação física. E eu tenho percebido, desde 2014, quando eu assumi a diretoria, essa mudança do perfil dos alunos da educação física em relação à pesquisa. A gente tinha uma baixa procura dos alunos por projetos de pesquisa e por atividades como essas que são desenvolvidas. Mas com a inserção de professores que são mais voltados, né, que tem essa área de atuação, esses projetos mais dinâmicos, a gente viu um aumento tão expressivo. Aqui na unidade de Umuarama a gente percebe isso no programa, não só nos programas de iniciação científica, mas também no encontro de iniciação científica que acontece no mês de outubro, naquele encontro anual, aquele congresso grande, o número de participantes e o número de apresentação de banners, trabalhos aceitos do pessoal da educação física. É fantástico isso, porque realmente dá um up a pesquisa para o aluno, que é um diferencial. Cria uma expectativa muito interessante. A gente, e falando muito bem, porque realmente acontece, o Congresso Internacional da Unipar,
a gente começou a adotar desde o ano passado, a gente vem de excursão para cá. Que legal. É o segundo ano, o terceiro ano que a gente traz mais de 40 alunos, né, todos apresentando seus trabalhos, né, a gente começou a organizar isso através da disciplina de metodologia da pesquisa, que eu dou aula lá, e com isso a gente conseguiu envolver eles também na pesquisa. Então, nessa metodologia, eles não ficam só na parte de formatação de trabalhos, mas eles também constroem um trabalho. E a gente conseguiu ver esse resultado já em 2016 e 2017. Fantástico. Mas isso na verdade, é reflexo teu, porque a gente vê que realmente é uma pessoa muito ativa, que empolga, né? Os alunos, as atividades, faz toda a diferença. Agradeço. Ok. Bom, nós estamos quase chegando ao final do programa. Eu gostaria de parabenizar o projeto que você realiza, tanto lá da comunidade, quanto os projetos de pesquisa que são desenvolvidos, porque eles realmente vão trazer dados importantes e significativos que mudam característica da comunidade. Se uma pessoa que está lá em casa quiser participar, por mais que ela seja aqui de Umuarama, mas está passando lá por Cianorte e quiser fazer um agendamento para participar desse projeto do AFIL, por exemplo, como que ela faz? Bom, se ela entrar em contato com a unidade de Cianorte, né, com o curso de Educação Física, eles têm lá uma planilha com os nossos horários, mas basicamente a gente faz por agendamento. Certo. Então tem momentos que as reuniões são fixas, né, tanto da extensão como da pesquisa, existe um momento que a gente conversa com os alunos, mas as outras atividades acabam sendo agendadas. Então nós temos agenda para o ano todo. Legal. Né, a próxima agenda agora é com o grupo de terceira idade. Então quem tiver interesse às vezes em fazer parte desse projeto de extensão, entre em contato com a unidade de Cianorte e a gente vai conseguir atender, seja de Umuarama ou outras unidades que queiram participar também, alunos, né? A gente vai começar as avaliações físicas, tanto morfológica como funcional também, do pessoal da terceira idade de Cianorte. E tem custo, professor? Não, custo tudo nenhum. Gratuito. É tudo gratuito, tanto o atendimento que eles, é uma extensão, né, isso da universidade, tanto os que participam como as pessoas que querem participar para aprender, os alunos, até egressos. A gente já teve egressos voltando para fazer parte dessas coletas. Esse é o papel da universidade, por isso que uma universidade é tão importante, porque ele tem um papel social, né? Fundamental, que vai alcançar todos eles. Exatamente. Professor, parabéns pelo trabalho, eu agradeço imensamente a participação aqui no nosso programa. Vim contar e compartilhar com a gente um pouco sobre esse projeto que é desenvolvido. Vocês estão, assim, super de parabéns, realmente fantástico o trabalho que é feito por lá. Eu agradeço. Eu adorei conhecer. Agradeço a oportunidade, agradeço através de veículos de comunicação como o de vocês, que a gente consegue mostrar um pouquinho do que vem o resultado final de toda essa luta, né, nossa e também dos alunos e da sociedade como um todo. Obrigado. Com certeza. Você que nos assiste, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.